Existe um momento na vida em que tudo o que você acredita será testado de forma brutal. Não em teoria, não em conversa de café, mas numa situação onde a escolha é simples e terrível. Você mantém seus valores, ou você sobrevive. A maioria das pessoas nunca chega a esse ponto. Vivemos numa ilusão confortável de que nunca precisaremos escolher entre nossa integridade e nossa vida. Mas a história de Daniel é diferente. Ele não teve o luxo dessa ilusão. Aos 80 e poucos anos, depois de décadas, servindo impérios, esse homem foi arrastado para uma cova cheia de leões famintos porque se recusou a parar de orar. Pense nisso por um segundo. 80 anos. Uma vida inteira de serviço impecável, respeitado por reis, temido por inimigos, admirado até pelos que o odiavam. E mesmo assim, ali estava ele, sendo jogado para animais selvagens, porque não negociaria algo tão simples quanto abrir uma janela e orar 3 vezes ao dia. A questão não é se Daniel era corajoso. A questão é como alguém chega nesse ponto. Como um ser humano desenvolve uma integridade tão sólida que prefere morrer dilacerado a fingir por 30 dias? Porque vamos ser honestos, Deus entenderia, certo? Ore no armário. Ore em silêncio. Espere passar o decreto. 30 dias não é nada comparado a uma vida inteira de serviço. Mas Daniel não pensou assim. E o mais perturbador é que essa decisão não foi tomada na cova dos leões. Ela foi tomada 70 anos antes, quando ele tinha 15 anos, e disse não a um prato de comida. A integridade não é construída em momentos de crise. Ela é revelada neles. Daniel não se tornou íntegro na cova. Ele já era íntegro quando entrou nela. E essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Os leões que você enfrenta hoje foram decididos pelas escolhas que você fez quando ninguém estava olhando. Talvez você nunca seja jogado numa cova literal, mas você já foi pressionado a mentir num relatório, a omitir informações, a participar de fofoca, a fingir concordar com algo que viola sua consciência. Esses são seus leões, menores, mais sutis, mas igualmente mortais para sua integridade. E a pergunta que essa história faz não é: você seria corajoso na cova dos leões? A pergunta real é: você está sendo íntegro no prato de comida? Porque se você negocia nas pequenas coisas, não haverá força para as grandes. Daniel passou 70 anos dizendo não a compromissos invisíveis. Por isso, quando veio o compromisso visível, a resposta já estava formada. Ele não precisou pensar. Não, precisou calcular. Não teve crise de consciência. Abriu a janela, ajoelhou e orou como sempre fez. E Deus fechou a boca dos leões. O ano era 605 a.C. e Jerusalém estava sendo despedaçada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, não tinha vindo para negociar. Ele veio para conquistar, saquear e humilhar. As muralhas que protegeram gerações foram derrubadas como brinquedos. O templo que simbolizava a presença de Deus foi profanado. O povo que se achava inviolável descobriu que Deus não protege quem o abandona. E no meio desse caos, Nabucodonosor teve uma ideia estratégica. Não mate os melhores jovens de Jerusalém. Escravize suas mentes. Pegue os mais inteligentes, mais bem-nascidos, mais promissores. Leve-os para a Babilônia. Treine-os. Reeduque-os. Transforme-os em babilônios que parecem judeus. E Daniel estava nesse grupo. 15 anos, talvez 16. Filho de família nobre, possivelmente da linhagem real. Inteligente, bonito, sem nenhum defeito físico, perfeito para ser um troféu do império. A viagem de Jerusalém para a Babilônia era de aproximadamente 1.400 quilômetros, a pé, acorrentado, junto com centenas de outros cativos. Pense no que passa pela cabeça de um adolescente nessa situação. Sua cidade foi destruída, seu templo profanado, sua família provavelmente morta ou escravizada. Tudo o que você conhecia acabou. E agora você está caminhando para um lugar que representa tudo o que sua fé sempre condenou. Babilônia era o centro da idolatria, da magia, da astrologia, de tudo que um judeu devoto deveria evitar. Daniel não estava indo para um intercâmbio cultural. Ele estava sendo arrastado para o coração do inimigo de Deus. E não havia nada que ele pudesse fazer. Nenhuma escolha, nenhum controle. Apenas a estrada, as correntes e a incerteza do que viria. Quando finalmente chegou à Babilônia,
Daniel deve ter sentido o impacto visual da cidade mais avançada do mundo antigo. Os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas. Muralhas tão grossas que carruagens corriam no topo delas. O zigurate de Marduk, torre que parecia tocar o céu. Palácios cobertos de azulejos azuis brilhantes. Tudo em Babilônia gritava uma mensagem. Seus deuses são maiores que o seu Deus. Seu império é mais forte que o seu povo. Sua cultura é superior à sua tradição. E agora você vai aprender isso. Não com violência, mas com sedução. Daniel não foi jogado numa prisão. Ele foi colocado num programa de elite. 3 anos de treinamento na corte do rei. Melhores professores. As melhores acomodações. Comida da mesa real. Ele estava sendo preparado para servir o homem mais poderoso do mundo. E tudo o que precisava fazer era esquecer quem ele era. O palácio de Nabucodonosor não era apenas um prédio. Era uma declaração de poder. Cada detalhe arquitetônico, cada decoração, cada protocolo existia para comunicar uma coisa. O rei é divino, e você é sortudo por servi-lo. Daniel e seus 3 amigos, Hananias, Misael e Azarias, foram entregues a Aspenaz, chefe dos eunucos, responsável por transformar judeus em caldeus. O treinamento era abrangente: língua caldeia, literatura babilônica, ciências, astrologia, interpretação de sonhos, protocolos da corte, tudo projetado para reprogramar a mente desses jovens. Apague Jerusalém, apague o Deus de Israel, apague a identidade judaica, insira a Babilônia, insira os deuses de Marduk, insira a lealdade ao império. Era lavagem cerebral sofisticada, disfarçada de educação de elite, e funcionava na maioria dos casos, mas não com Daniel. A primeira grande decisão veio logo no início: a comida. O rei ordenou que os jovens recebessem porção diária da comida que ele comia e do vinho que ele bebia. Não era crueldade, era privilégio, era honra. A comida do rei era a melhor do império, preparada pelos melhores cozinheiros com os melhores ingredientes. Recusar isso seria insulto, mas Daniel tinha um problema. Aquela comida não era kosher. Vinha de animais sacrificados a ídolos. Era preparada de forma que violava as leis dietéticas judaicas. Comer aquilo não era apenas nutrição, era participação espiritual num sistema que negava o Deus de Israel. E aqui está o teste que a maioria das pessoas falha. Era apenas comida. Ninguém morre por comer carne não kosher. Deus não vai mandar raio. É uma regra cerimonial, não moral. Mas Daniel entendeu algo profundo. Integridade não é sobre o tamanho da regra. É sobre quem você é quando ninguém importante está olhando. Daniel se propôs em seu coração não se contaminar. Não foi decisão emocional, foi resolução firme. Ele não esperou ver se teria coragem na hora. Decidiu antes. E a decisão guiou a ação. Ele foi até Aspenaz e pediu para não ser obrigado a comer aquela comida. Não foi rebelde. Não foi arrogante. Não fez discurso sobre superioridade religiosa. Foi respeitoso, humilde, mas firme. E Aspenaz tinha um problema. Ele gostava de Daniel, mas tinha medo de Nabucodonosor. Se vocês ficarem mais fracos que os outros jovens, o rei vai cortar minha cabeça, ele disse. Era medo legítimo. Nabucodonosor não era conhecido por ser compreensivo com falhas. Então Daniel propôs um teste. 10 dias. Nos dê apenas vegetais para comer e água para beber. Depois compare nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E decida baseado no resultado. Era proposta inteligente, mensurável e de baixo risco. Aspenaz concordou. Durante 10 dias, Daniel e seus amigos comeram vegetais enquanto os outros devoravam banquetes. Imagine a pressão social. Os outros jovens devem ter zombado. Vocês são loucos. Estão perdendo a melhor comida do mundo por causa de regras antigas. Mas no final dos 10 dias, o resultado foi inegável. Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis, mais fortes e com melhor aparência do que todos os que comiam a comida do rei. Não era magia, era princípio. Quando você honra a Deus nas pequenas coisas, Ele honra você nos resultados. Aspenaz ficou tão impressionado que permitiu que continuassem com a dieta. E aqui está a lição que muda tudo. Integridade em pequenas coisas prepara você para grandes testes.
Daniel não estava apenas escolhendo vegetais. Ele estava formando o músculo da convicção que um dia o salvaria dos leões. Cada não a um compromisso menor fortalecia sua capacidade de dizer não ao compromisso que custaria sua vida. Os 3 anos de treinamento passaram, e quando os jovens foram apresentados ao rei, nenhum foi achado como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram 10 vezes melhores que todos os magos e encantadores do reino. Nabucodonosor os manteve no palácio, e Daniel começou sua carreira impossível, 70 anos servindo 4 reis diferentes em 2 impérios distintos. Isso não acontece por acidente. Política de palácio é brutal. Pessoas são descartadas por erros mínimos. Quando um rei morre, o novo rei normalmente limpa a casa, matando ou exilando os conselheiros do antecessor. Mas Daniel não apenas sobreviveu, ele prosperou. Por quê? Porque integridade cria confiança, e confiança cria valor insubstituível. Daniel não tinha esquemas, não tinha agendas escondidas, não bajulava, não mentia, não manipulava. Ele apenas servia com excelência e falava a verdade. E isso, ironicamente, o tornou indispensável num mundo cheio de mentirosos. A primeira grande demonstração do favor de Deus sobre Daniel veio quando Nabucodonosor teve um sonho perturbador. O rei acordou suando, aterrorizado, sabendo que tinha visto algo importante, mas não conseguia lembrar o que era. Então, ele fez algo absurdo. Chamou todos os magos, encantadores, feiticeiros e caldeus do reino e exigiu que eles dissessem qual era o sonho e o que significava. Os sábios protestaram. Nenhum rei jamais pediu tal coisa. Conte o sonho e nós interpretaremos. Mas Nabucodonosor estava testando-os. Se vocês realmente têm poder divino, deveriam saber o sonho. Se não conseguem, são fraude. E então decretou: se não me disserem o sonho e a interpretação, todos serão despedaçados e suas casas transformadas em monturos. Mas se disserem, receberão presentes, recompensas e grande honra. Era a sentença de morte impossível de escapar, porque ninguém, absolutamente ninguém, pode adivinhar o sonho de outra pessoa. O decreto incluía Daniel, mesmo ele não tendo estado na reunião. Quando Arioque, comandante da guarda, veio para executá-lo, Daniel perguntou por que o decreto era tão urgente. Arioque explicou a situação, e Daniel, em vez de entrar em pânico, pediu algo ousado: tempo. Ele foi até o rei e pediu prazo para revelar o sonho. Nabucodonosor, impressionado com a confiança de Daniel, concedeu. Daniel voltou para casa e fez a única coisa que poderia fazer: orou. Ele reuniu seus 3 amigos e disse: precisamos pedir misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, para que não sejamos mortos com os outros sábios. E eles oraram a noite inteira, não rezinhas rápidas, oração desesperada, oração de quem sabe que vai morrer se Deus não intervir. E Deus interveio. Durante a noite, ele revelou o sonho completo a Daniel, em visão noturna, cada detalhe, cada símbolo, cada significado. Daniel não saiu correndo para o rei. Primeiro, ele adorou. Bendito seja o nome de Deus para sempre, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm entendimento. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu agradeço e louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que pedimos. Esse é o caráter de Daniel. Ele não viu a revelação como conquista pessoal. Ele viu como misericórdia divina. E então foi até Arioque e disse: não mates os sábios. Leva-me ao rei, e eu mostrarei a interpretação. Arioque correu com Daniel até Nabucodonosor. O rei perguntou: você pode me dizer o sonho que tive e sua interpretação? E Daniel respondeu com algo que selou sua reputação para sempre. O mistério que o rei exigiu. Nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. Ele mostrou ao rei o que acontecerá nos últimos dias. Daniel descreveu o sonho com precisão cirúrgica. Nabucodonosor viu uma estátua enorme e aterrorizante.
A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés, parte ferro e parte barro. Enquanto o rei olhava, uma pedra foi cortada sem mãos humanas, atingiu os pés da estátua e toda a estrutura desmoronou. A pedra cresceu e se tornou uma montanha que encheu a terra inteira. Nabucodonosor deve ter ficado em choque. Era exatamente o que ele tinha visto. Cada detalhe perfeito. Agora vinha a parte mais arriscada, a interpretação. Porque Daniel não ia apenas explicar símbolos. Ele ia profetizar o fim do Império Babilônico, na frente do rei babilônico, que tinha poder de vida e morte sobre ele. Mas Daniel não suavizou a mensagem. Verdade não negocia com medo. Você, ó rei, é rei de reis. Daniel começou diplomático, mas direto. O Deus do céu lhe deu reino, poder, força e glória. A cabeça de ouro é você. Nabucodonosor deve ter sorrido. Ouro, o metal mais valioso, representava seu império. Mas então veio o resto. Depois de você se levantará outro reino, inferior ao seu, de prata. Depois um terceiro reino, de bronze, que dominará toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como ferro, que despedaçará e esmagará tudo. Daniel estava dizendo ao rei mais poderoso do mundo que seu império cairia, que outros viriam, que o ouro se tornaria prata, bronze, ferro, degradação progressiva, e os pés de ferro misturado com barro representavam reinos divididos, fortes e frágeis ao mesmo tempo. Mas a parte mais importante vinha agora. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Ele esmagará e consumirá todos esses reinos, mas permanecerá para sempre. A pedra cortada sem mãos era o reino de Deus, que viria e dominaria tudo. A história provou que Daniel estava certo com precisão assustadora. A cabeça de ouro era a Babilônia sob Nabucodonosor. O peito de prata foi o Império Medo-Persa que conquistou Babilônia. O ventre de bronze foi o Império Grego sob Alexandre o Grande. As pernas de ferro foram Roma, que esmagou nações com força militar incomparável. Os pés de ferro e barro são interpretados como os reinos divididos que vieram depois de Roma, nunca mais unidos como Império Global. E a pedra representa o reino de Deus estabelecido através de Cristo, que começou pequeno, mas cresceu até encher a terra, e que, segundo a profecia, um dia destruirá todos os reinos humanos e reinará eternamente. Daniel não estava apenas interpretando um sonho. Ele estava revelando o plano de Deus para a história humana. E Nabucodonosor reconheceu isso. O rei caiu com o rosto em terra diante de Daniel e ordenou que apresentassem ofertas a ele. Verdadeiramente, disse Nabucodonosor, o seu Deus é Deus dos deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios. Se você está gostando dessa história incrível de como integridade e fé transformam destinos impossíveis, deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal, porque ainda não chegamos na parte da Cova dos Leões, e você não vai querer perder o que acontece quando Daniel enfrenta o teste final da sua vida. Ativa as notificações para não perder nenhuma história poderosa como essa. A vida de Daniel após interpretar o sonho mudou radicalmente. Nabucodonosor o promoveu a governador de toda a província da Babilônia e o colocou como chefe de todos os sábios. Era posição de poder inimaginável para um cativo estrangeiro. Daniel agora comandava a região mais importante do império e supervisionava todos os conselheiros do rei. Seus 3 amigos também foram promovidos para administrar a província. Mas aqui está o que separa Daniel de políticos comuns. Ele nunca usou o poder para vingança, enriquecimento ilícito ou autopromoção. Ele serviu com a mesma integridade que tinha quando era adolescente recusando comida. Poder revela caráter, não cria. Se você é corrupto com pouco poder, será mais corrupto com muito. Se é íntegro com pouco, será íntegro com muito. Daniel provou isso servindo 4 reis diferentes ao longo de 70 anos. Nabucodonosor, Evil-Merodach, Nabonido, Belsazar na Babilônia, e depois Dário e Ciro na Pérsia. Isso é estatisticamente impossível sem integridade profunda e competência excepcional. Décadas se passaram e Daniel continuou servindo fielmente, mesmo quando Nabucodonosor enlouqueceu por 7 anos.
comendo grama como animal, cumprindo outra profecia que Daniel havia dado, mesmo quando reis menores assumiram e o império começou a enfraquecer. Até que chegou Belsazar, neto de Nabucodonosor, arrogante e tolo. Uma noite, Belsazar decidiu fazer uma festa épica. 1000 nobres bebendo vinho, celebrando a grandeza da Babilônia. E no auge da bebedeira, Belsazar teve uma ideia blasfema. Mandou trazer os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor havia tirado do templo em Jerusalém, copos sagrados que foram usados para adorar ao Deus de Israel. E Belsazar, seus nobres, suas esposas e concubinas beberam vinho naqueles copos, enquanto louvavam deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Era insulto direto ao Deus de Israel. E Deus respondeu imediatamente. No meio da festa, apareceu uma mão humana escrevendo na parede do palácio. Apenas a mão, sem corpo. Dedos escrevendo palavras misteriosas no gesso branco. Belsazar viu e ficou aterrorizado. Seu rosto empalideceu. Suas pernas bambearam. Seus joelhos batiam um no outro. Ele gritou trazendo encantadores, caldeus e adivinhadores, prometendo riquezas e posição de terceiro no reino para quem interpretasse a escrita. Ninguém conseguiu nem ler as palavras, quanto mais interpretá-las. Então, a rainha-mãe entrou e disse: há um homem no seu reino em quem está o espírito dos deuses santos. Nos dias de seu avô, luz, entendimento e sabedoria como a sabedoria dos deuses foram achados nele. Chame Daniel. E Daniel, agora com mais de 80 anos, foi chamado no meio da noite para interpretar o que ninguém conseguia. Belsazar ofereceu a Daniel as mesmas recompensas que havia oferecido aos outros: roupas de púrpura, corrente de ouro, terceira posição no reino. Daniel respondeu com a autoridade tranquila de quem não precisa de suborno para falar verdade: fique com seus presentes e dê suas recompensas a outro. Mas vou ler a escrita e dar a interpretação. E então Daniel fez algo que ninguém mais ousaria. Ele repreendeu o rei. Você sabia tudo isso? Daniel disse, referindo-se a como Deus havia humilhado Nabucodonosor. Você sabia que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, mas não humilhou seu coração. Você se levantou contra o Senhor do céu, trouxe os utensílios da casa dele, e você e seus nobres, suas esposas e concubinas beberam vinho neles, enquanto louvavam deuses que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Deus em cuja mão está sua vida e de quem são todos os seus caminhos, você não glorificou. Era confronto direto. Daniel não suavizou. Não teve medo. Falou verdade ao poder. Então Daniel leu as palavras na parede. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E interpretou. Mene, Deus contou seu reino e o acabou. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Parsim, seu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Era sentença de morte para o império. E aconteceu naquela mesma noite. Enquanto Belsazar ainda estava assimilando as palavras, o exército medo-persa, liderado por Dário e Ciro, invadiu Babilônia. Eles haviam desviado o rio Eufrates que passava sob as muralhas da cidade e entraram pelo leito seco. Belsazar foi morto. O império babilônico, que parecia invencível, caiu numa noite. 70 anos depois que Nabucodonosor havia destruído Jerusalém, Babilônia foi destruída, exatamente como Deus havia profetizado através de Jeremias. E Daniel, que havia sido levado cativo no início do império, sobreviveu para ver seu fim, mas sua história ainda não tinha terminado. O teste maior ainda estava por vir. Dário, o medo, assumiu o reino. Ele tinha cerca de 62 anos e herdou um império enorme e complexo. Para governá-lo eficientemente, ele dividiu o reino em 120 províncias, cada uma com um sátrapa. Sobre esses sátrapas, ele colocou 3 presidentes para supervisionar tudo e proteger os interesses do rei. E Daniel foi um desses 3 presidentes. Pense nisso. Daniel tinha mais de 80 anos. Era de um povo conquistado. Servira ao império anterior. E mesmo assim, Dário o escolheu para uma das posições mais altas do novo governo. Por quê? Porque reputação atravessa impérios. Competência e integridade são raras e valiosas em qualquer sistema.
Mas a história não termina aí. Daniel não foi apenas mantido no mesmo nível dos outros presidentes. Ele se distinguiu de todos eles. O texto diz que ele tinha espírito excelente, e o rei planejava colocá-lo sobre todo o reino. Daniel estava prestes a se tornar primeiro-ministro de todo o Império Medo-Persa. Isso provocou inveja mortal nos outros oficiais. Imagine, 2 presidentes persas, sátrapas nativos, centenas de burocratas do império, todos vendo um judeu velho prestes a ser promovido sobre todos eles. Era insuportável. Então fizeram o que políticos invejosos sempre fazem: procuraram por erros. Eles investigaram cada decreto que Daniel assinou, cada decisão administrativa, cada transação financeira, cada relatório, procurando corrupção, suborno, peculato, negligência, qualquer coisa que pudessem usar para destruí-lo. E não acharam nada, absolutamente nada. O texto é claro: não puderam achar ocasião alguma ou falta alguma, porque ele era fiel, e não se achou nele nenhum erro ou falta. 70 anos no poder e nenhuma transação suspeita, nenhum favor ilícito, nenhuma mentira estratégica. Isso não é apenas impressionante, é sobrenatural, porque poder corrompe, e poder absoluto corrompe absolutamente. Mas não corrompeu Daniel. Integridade formada aos 15 anos sustentou-o aos 85. Então, os oficiais tiveram uma reunião e chegaram a uma conclusão sombria: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a não ser que a achemos contra ele na lei do seu Deus. Eles reconheceram que a única vulnerabilidade de Daniel era sua fé. Ele era intocável em tudo mais. Então arquitetaram um plano brilhantemente maligno. Foram até o rei Dário com lisonja espessa: Rei Dário, viva para sempre! Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em estabelecer um decreto real e firmar uma proibição: qualquer que fizer petição a qualquer deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Era a armadilha perfeita disfarçada de honra ao rei. 30 dias não parecia muito, e que mal haveria em direcionar todas as orações ao rei por um mês? Era apelo à vaidade de Dário, e a lei dos medos e persas tornava qualquer decreto real irrevogável. Uma vez assinado, nem o rei poderia mudá-lo. Dário, lisonjeado e sem perceber a armadilha, assinou o decreto. O documento foi selado com o anel real, tornando-o lei absoluta. E Daniel soube. Ele foi informado que qualquer pessoa que orasse a outro deus ou homem nos próximos 30 dias seria jogada aos leões. Agora chegamos ao momento que define tudo. Daniel tinha opções. Poderia parar de orar por 30 dias. Deus entenderia uma pausa estratégica. Poderia orar em segredo com as janelas fechadas à noite onde ninguém veria. Ainda seria oração genuína. Poderia viajar para fora da capital por um mês, evitando completamente a situação. Todas essas eram soluções razoáveis que preservariam sua vida e sua integridade básica. Mas Daniel não pensou em nenhuma delas. Porque integridade não é fazer o mínimo necessário para evitar pecado. Integridade é fazer exatamente o que é certo, independente do custo. E o certo para Daniel era continuar fazendo exatamente o que sempre fez. Quando Daniel soube que o decreto estava assinado, ele foi para casa, entrou no seu quarto e abriu as janelas que davam para Jerusalém. As mesmas janelas que ele abria 3 vezes por dia durante décadas. Então ajoelhou e orou, dando graças ao seu Deus como sempre fazia. Não foi ato de rebeldia, não foi declaração política, não foi mártir procurando holofotes. Foi simplesmente Daniel sendo Daniel. Ele não estava tentando provar nada, não estava desafiando o rei. Ele estava fazendo o que sua consciência exigia: adorar ao Deus de Israel da maneira que sempre adorou, aberta e consistentemente. As janelas abertas eram significativas. Daniel não estava escondendo sua fé, não estava envergonhado, não estava negociando. Orar voltado para Jerusalém era lembrar que, mesmo em terra estrangeira, servindo reis pagãos, sua verdadeira lealdade era a Deus. E se isso custasse sua vida, que custasse. Ele não escolheu os leões, ele escolheu a integridade.
Os leões foram consequência. Os oficiais sabiam exatamente onde encontrá-lo. Eles vigiaram a casa de Daniel e o pegaram em flagrante, ajoelhado, orando, janelas abertas, voltado para Jerusalém. Era tudo o que precisavam. Correram imediatamente para o rei Dário e fizeram a acusação formal. Aquele Daniel, um dos cativos de Judá, não tem respeitado nem a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz sua petição 3 vezes ao dia. Dário entendeu imediatamente que havia sido manipulado. Ele gostava de Daniel, confiava nele, planejava promovê-lo, e agora estava preso pela própria lei que assinou. O texto diz que o rei ficou muito angustiado consigo mesmo e se esforçou até o pôr do sol para livrar Daniel. Ele deve ter consultado advogados, procurado brechas legais, tentado anular o decreto. Mas os oficiais foram implacáveis. Saiba, ó rei, que é lei dos medos e persas que nenhum decreto que o rei estabeleça pode ser mudado. Dário estava encurralado. O homem mais poderoso do império descobriu que há limites até para o poder absoluto. Ele havia assinado a sentença de morte do seu melhor conselheiro e não havia nada que pudesse fazer para desfazê-la. Com o coração despedaçado, Dário ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Mas antes que o fizessem, o rei disse algo revelador: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Não foi zombaria, foi esperança desesperada. Dário conhecia Daniel bem o suficiente para saber que seu Deus era diferente, que havia poder real ali, que milagres eram possíveis. Ele estava essencialmente apostando na fidelidade de Deus a um homem fiel. Daniel foi levado até a cova. Não sabemos o que ele sentiu naquele momento. Medo? Provavelmente. Ele era humano. Paz? Certamente. Ele havia passado a vida inteira confiando em Deus e não ia parar agora. Arrependimento? Nenhum. Porque não há arrependimento quando você faz a coisa certa. Daniel foi jogado entre leões famintos, animais que eram propositalmente mantidos com fome para execuções. Uma pedra grande foi colocada na entrada da cova. O rei a selou com seu próprio anel e com os anéis dos nobres, para que ninguém pudesse manipular a situação e tirar Daniel de lá. E então começou a noite mais longa. Para Dário, foi agonia. O texto diz que ele voltou para o palácio e passou a noite em jejum. Nenhuma comida, nenhum entretenimento. Instrumentos de música foram tirados dele. Ele não conseguiu dormir. Ficou a noite inteira pensando em Daniel na cova, imaginando o pior, esperando pelo melhor, sabendo que provavelmente ao amanhecer encontraria apenas ossos. O rei mais poderoso do mundo, completamente impotente para salvar o homem que mais respeitava. Mas para Daniel, foi uma noite diferente. Ele não estava sozinho na cova. Deus havia enviado seu anjo, e o anjo fechou a boca dos leões. Não os matou, não os removeu, não fez Daniel invisível. Simplesmente fechou suas bocas. Os leões estavam ali famintos, capazes de atacar, mas sobrenaturalmente impedidos. Daniel passou a noite rodeado por predadores mortais que não podiam tocá-lo. Era demonstração visual de uma verdade espiritual. Quando Deus protege, nada pode destruir. Ao amanhecer, assim que clareou, Dário levantou e correu para a cova dos leões. Não mandou um servo, não esperou relatório. Ele mesmo foi, desesperado para saber o que havia acontecido. Quando chegou perto da cova, gritou com voz angustiada: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pode ele livrar-te dos leões? Era a pergunta carregada de esperança impossível. E então, da cova, veio a voz de Daniel: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel estava vivo, ileso, nem um arranhão, nem uma mordida, nem trauma psicológico. Ele havia passado a noite inteira numa cova cheia de leões e estava respondendo ao rei com a mesma calma respeitosa de sempre. O milagre não era apenas que ele sobreviveu, era que ele sobreviveu sem nenhum dano físico ou emocional. Dário ficou extremamente alegre e mandou tirar Daniel da cova. Quando Daniel saiu,
Examinaram-no cuidadosamente e não acharam nenhum ferimento, porque ele havia confiado no seu Deus. A fé de Daniel não o protegeu porque era forte. A fé de Daniel o protegeu porque estava colocada no Deus certo. Você pode ter fé intensa em algo falso e morrer. Daniel tinha fé consistente no Deus verdadeiro e viveu. Mas a história não termina com a libertação de Daniel. Há uma justiça divina que precisa ser executada. Dário, agora livre para agir, ordenou que trouxessem os homens que haviam acusado Daniel, e não apenas eles, suas esposas e seus filhos também, e os lançou na mesma cova dos leões. Era sentença brutal, mas revelava algo importante. Os leões não haviam poupado Daniel por estarem satisfeitos ou dóceis. Assim que os acusadores foram jogados na cova, antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os agarraram e despedaçaram todos os ossos. A diferença não estava nos leões, estava na proteção de Deus sobre Daniel. Então Dário fez algo extraordinário. Ele escreveu um decreto para todas as nações e línguas que habitavam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto. Em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, um rei pagão proclamando a supremacia do Deus de Israel para todo o império. Isso aconteceu porque um homem de 80 anos se recusou a fechar a janela quando orava, porque integridade tem consequências que vão além da vida individual. Daniel não estava apenas salvando a própria vida quando escolheu orar com as janelas abertas. Ele estava dando testemunho de Deus para uma geração inteira. Estava mostrando ao império mais poderoso do mundo que existe um Deus acima de todos os reis, e que vale a pena ser fiel a ele. E Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro, o persa. Ele viveu até pelo menos 90 anos, possivelmente mais. Ele escreveu o livro de Daniel, um dos textos proféticos mais importantes da Bíblia, contendo visões sobre o fim dos tempos que ainda estão sendo estudadas hoje. Ele influenciou 4 reis em 2 impérios, serviu fielmente por 70 anos sem comprometer uma vez, e deixou um legado que atravessa milênios. Integridade não é negociável, mesmo quando custa tudo. Mas o segredo de Daniel não estava na cova dos leões. O segredo estava no prato de comida. A decisão que salvou sua vida aos 85 anos foi tomada quando ele tinha 15, porque integridade não é construída em crises, é revelada nelas. Toda vez que Daniel disse não a um compromisso pequeno, ele estava fortalecendo o músculo que um dia seguraria firme quando a escolha fosse entre orar e viver. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você não será íntegro na cova dos leões se não está sendo íntegro no prato de comida. Os grandes testes da vida não vêm do nada. Eles são revelações do caráter que você vem formando nas pequenas escolhas invisíveis. Quando você mente no relatório, você está treinando para negar a fé sob pressão. Quando você participa da fofoca, está enfraquecendo sua capacidade de ficar sozinho pela verdade. Quando você omite informações para proteger sua imagem, está pavimentando o caminho para comprometer convicções quando custar caro mantê-las. Daniel pôde manter integridade quando custava a vida, porque ele mantinha integridade quando custava o conforto. Ele pôde orar com janelas abertas, sob pena de morte, porque ele orava com janelas abertas quando não havia decreto. Sua fidelidade não foi ato heróico isolado, foi produto de décadas de disciplina escondida. E aqui está a promessa que vem com integridade consistente. Deus fecha bocas. Não sempre da maneira que esperamos, nem sempre no momento que queremos, mas Ele fecha bocas. Os leões que você enfrenta hoje, sejam literais ou metafóricos, têm bocas que Deus pode fechar. A pessoa que está tentando destruir sua carreira, Deus pode fechar a boca dela. A circunstância impossível que parece engolir você, Deus pode fechar a boca dela. A acusação falsa que ameaça sua reputação, Deus pode fechar a boca dela. Mas aqui está a condição. Você precisa estar na cova por causa da integridade, não por causa da estupidez.
Daniel não foi jogado aos leões por ser imprudente, arrogante ou buscador de atenção. Ele foi jogado porque se recusou a comprometer sua fidelidade a Deus. Há diferença enorme entre sofrer consequências de integridade e sofrer consequências de tolice. Deus protege o primeiro, não necessariamente o segundo. Talvez você esteja neste momento enfrentando seus próprios leões. Talvez seja pressão no trabalho para fazer algo que viola sua consciência. Talvez seja relacionamento que exige que você negue seus valores para manter a paz. Talvez seja sistema corrupto que quer sua participação silenciosa. Talvez seja apenas o cansaço de ser íntegro num mundo que recompensa atalhos. E você está se perguntando se vale a pena. Se não seria mais fácil fechar a janela por um tempo, orar em segredo, fazer o mínimo necessário. Afinal, 30 dias não é muito tempo. E Deus entenderia. Mas a história de Daniel grita uma verdade diferente. Não vale a pena negociar. Nunca vale. Porque você não perde apenas a batalha presente quando compromete integridade. Você perde o músculo que precisará para a próxima batalha. Você treina sua alma para curvar quando deveria ficar firme. E eventualmente você acorda e percebe que não sabe mais quem você é quando ninguém está olhando. Daniel morreu em paz, respeitado, influente e fiel. Ele nunca precisou olhar para trás e se perguntar: e se eu tivesse mantido meus princípios? Porque ele manteve. A cada único momento. Ele nunca teve que reconstruir reputação destruída por compromisso. Nunca teve que reconquistar confiança perdida por mentira conveniente. Nunca teve que carregar o peso de ter negado a Deus para salvar a pele. Ele pagou o preço da integridade antecipadamente, em pequenas doses diárias, e colheu os benefícios por toda a vida. Enquanto seus acusadores morreram despedaçados junto com suas famílias, ele saiu da cova ileso e mais influente do que antes. Porque Deus honra quem o honra. Sempre. Pode não ser no tempo que você quer. Pode não ser da maneira que você imagina. Mas Ele honra. E quando Ele honra, nenhum inimigo pode envergonhar. Então aqui está a pergunta que essa história faz para você. Hoje, agora, onde você está negociando? Qual é o seu prato de comida que você está aceitando, dizendo para si mesmo que é coisa pequena, que não importa tanto, que todo mundo faz? Qual é a janela que você está fechando, prometendo que vai abrir quando a pressão passar? Porque essa é a decisão que vai determinar se você sairá da sua cova dos leões ou será despedaçado nela. Não é a coragem que você terá no momento da crise. É a integridade que você está construindo agora, quando ninguém importante está olhando, quando não há decreto, quando seria tão fácil apenas ceder um pouquinho. Daniel não venceu os leões na cova. Ele venceu 70 anos antes, quando disse não ao prato do rei. Tudo, depois disso, foi apenas revelação do que já estava formado. E se você está neste momento dentro da cova, rodeado por leões que querem destruí-lo, saiba isso. Se você está ali por causa de integridade, não por causa de tolice, Deus pode fechar suas bocas. Ele fez com Daniel. Ele pode fazer com você. Mas você precisa estar disposto a entrar na cova em vez de negar sua fé. Você precisa estar disposto a abrir as janelas mesmo sabendo o decreto. Porque fé que só funciona quando é segura, não é fé, é estratégia. E Deus não fecha bocas de leões para estrategistas. Ele fecha bocas de leões para fiéis, para aqueles que dizem: meu Deus pode me livrar. E mesmo que não livre, ainda assim não vou curvar. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a integridade que inspira impérios. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Daniel tinha 80 e poucos anos quando enfrentou os leões. Pense nisso. Ele poderia ter racionalizado: já servi tanto tempo, já fiz tanto. Deus entenderia se eu fizesse uma pausa agora. Sou velho demais para morrer por isso. Mas ele não pensou assim, porque integridade não tem idade de aposentadoria. Caráter não tem desconto para idosos. Você é quem você é até o último suspiro, ou você nunca foi realmente. E Daniel era íntegro até a medula. Não porque era especial, não porque era sobre-humano, mas porque, décadas antes, quando ninguém famoso estava olhando, quando não havia plateia, quando era apenas um adolescente cativo decidindo sobre um prato de comida, ele escolheu ser fiel.
E continuou escolhendo. Todo santo dia por 70 anos. Até que a escolha já não era mais escolha. Era apenas quem ele era. A pergunta não é se você terá leões na sua vida. Você terá. A pergunta é, quando eles abrirem suas bocas, quem você terá sido nos 70 anos anteriores? Porque é isso que determinará se você sai ileso ou despedaçado. Daniel saiu ileso porque entrou íntegro. Simples assim. Devastadoramente simples. E terrivelmente desafiador. Porque significa que todo dia importa. Todo não pequeno fortalece. Todo sim pequeno enfraquece. Você está construindo o caráter que vai carregar você através da cova, ou está corroendo a fundação que vai desmoronar quando a pressão vier. Não há meio termo. Não há negociação que funcione. Integridade é tudo ou nada. E o tudo é construído uma escolha invisível de cada vez. Se essa história mexeu com você, se você percebeu que há janelas que você precisa abrir, há pratos que você precisa recusar, há leões que você precisa enfrentar, então deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque histórias como essa não são entretenimento, são espelhos. Elas mostram quem somos e quem precisamos nos tornar. E quanto mais pessoas verem isso, quanto mais compartilharem, quanto mais deixarem que essas verdades antigas confrontem vidas modernas, mais Daniel deixa de ser história antiga e se torna convocação urgente. Comente aqui embaixo. Qual é a sua cova dos leões atual? Onde você precisa abrir as janelas? Não precisa dar detalhes que comprometam você, mas escrever já é primeiro passo para agir. E quando você age, Deus fecha bocas. Sempre fechou, sempre fechará. Para aqueles que se recusam a negociar a integridade, mesmo quando custa tudo.